Bom dia, sétimo ano. Bom dia, meus amados alunos. Espero que vocês estejam muito bem e já desejo uma ótima aula a todos. No nosso horário de arte, nós iremos dar continuidade ao nosso capítulo 2 sobre Renascimento, Renovação nas Artes 1. E aí vocês podem acompanhar a aula na página 13, onde nós iremos conhecer mais dois artistas renascentistas, que será o Sandro Botticelli, e hoje eu vou mostrar para vocês o Rafael Sanzio, que não está no livro de vocês, mas também é muito importante que vocês conheçam um pouco mais a respeito desse artista, certo? E aí, para iniciar, acompanhei na página 13 o Sandro Botticelli, aí a gente vai dar uma parada e eu trouxe para vocês informações sobre o Rafael Sanzio, que não está na apostila, tá? E aí, no slide, né, temos aqui uma imagem do Sandro Botticelli, que ele é considerado um dos pintores mais reconhecidos e aclamados da Itália e chegou a ser convidado para participar das obras da Capela Sistina em Roma. Botticelli é autor de importantes obras, como a Primavera, que eu trouxe para vocês também analisarem, que é a mesma imagem que está na apostila. Temos o Nascimento de Vênus, que eu também trouxe para vocês conhecerem um pouquinho. Acredito que alguns já tenham visto essa obra. E tem uma outra que é bem famosa dele, que é a Adoração dos Magos, certo? E aí, esse artista ele terá algumas características um pouquinho diferentes dos demais renascentistas. Por quê? Porque ele não seguia à risca a proporcionalidade muito firme que era atribuída às obras de outros renascentistas que nós conhecemos na aula, que vocês conheceram na aula passada, como Leonardo da Vinci, né? E outros que vocês também irão ver. Ele não seguia muito essa questão da proporção muito perfeita, mas as obras dele, mesmo assim, eram belíssimas, tá? E aí, por isso que eu coloquei também essa imagem para a gente poder ver essa questão da proporcionalidade da figura humana. E aí, no livro de vocês, ele vem falando exatamente sobre isso, né? Deixa eu colocar aqui no livro. Que as obras de Botticelli apresentam representações de cenas e personagens da mitologia grega, como podemos observar também nessa abertura do capítulo, com a pintura Nascimento de Vênus. Vocês podem ver que essa obra Nascimento de Vênus, ela está exatamente logo no capítulo 2 do livro de vocês, que é essa daqui, ó. Essa que é a obra do Nascimento de Vênus, que é do artista a qual nós estamos falando, tá? Inclusive, né, a gente vai analisar essa obra que ela teve uma certa crítica até, né? Talvez seja por conta exatamente dessa característica que é um pouco diferenciada do Sandro Botticelli. E aí, continuando aqui no livro de vocês, ele fala exatamente disso, que o artista ele não representava as figuras humanas seguindo estritamente as proporções e os aspectos anatômicos, que é essa questão da busca incessante pela beleza corporal, né, das figuras representadas pelos renascentistas. Além também desses personagens, dessas representações de cenas mitológicas, Botticelli ele também representava personagens religiosos, como a própria Virgem Maria, né, que ele chamava de se referir à Madonna. Então, algumas vezes a gente vai ver a Madonna, né, de Botticelli, mas ele está se referindo à Virgem, e ao filho dela, que é representado, né, através de Jesus Cristo. Então, também vão ser figuras emblemáticas nas obras de Leonardo da Vinci. E aí as obras dele vão ter movimentos bem suaves, cores muito vivas e também uma beleza que vai chamar muito a atenção. E aí vocês podem observar a obra Primavera, que está no livro de vocês, tá? E eu trouxe aqui em tamanho bem maior no slide para a gente poder analisar. E aí observem como é que os corpos, né, possuem uma pequena desproporção, não é tão belo assim. Então vai despertar uma sensação de estranhamento exatamente por conta da posição que as figuras estão, né? Ó, percebam que ele coloca as figuras femininas até um pouco gordinhas, né?
na barriga, então coisa que não era muito comum de se ver nas obras renascentistas. E aí as figuras humanas de Botticelli apresentavam uma idealização das imagens, diferente das representações de Da Vinci, que buscava exatamente o realismo, uma aproximação com a realidade. Então, por isso que havia um certo estranhamento. E aí, nessa obra Primavera, nós vemos aqui logo ao fundo a Vênus, ó, Vênus, né, que é essa daqui, que é a deusa do amor, que está bem centralizada no quadro. Por cima dela, nós temos o Eros, que vai atirar as flechas do amor, ele está até com os olhos vendados, né? Nós temos as três mulheres aqui logo à frente, que são as três graças, que vão representar exatamente a beleza. E aí, a beleza, né? O encanto, né? E aí nós temos aqui, bem perto das três graças, nós temos aqui em vermelho com uma espada aqui, né? Na mão direita, o chamado Mercúrio, que é considerado, tem uma função, né? Que é considerado como guardião do bosque. Então, vai estar aqui exatamente protegendo todas essas figuras. E aí nós temos aqui o Zéfiro, que persegue uma ninfa, que é essa ninfa bem aqui, tá? Com vestes meio transparentes, que parece que tá meio assustada, justamente por conta da forma como ele tá, né? Próximo a ela. E nós temos aqui essa outra figura, né? Que não se sabe ao certo o nome, mas a gente percebe que ela é uma figura que vai espalhar as rosas pelo jardim. Então, ela vai representar também toda essa beleza que é típica, né, da primavera, tá? E aí, o que nós vemos nessa obra, que é uma característica muito importante do Renascimento? O equilíbrio, né, porque nós temos aqui a imagem centralizada, mas nós temos do lado uma certa quantidade de pessoas, de figuras, e nós temos uma outra quantidade, então equilibra, né, a composição. Então, a composição, ela é muito proporcional, apesar das figuras não serem exatamente proporcionais em relação à beleza, né? Nós temos aqui uma representação típica, né, do período clássico, que são todas essas figuras mitológicas. Então, o quadro, ele vai revelar mesmo toda a mudança que vai ter em algumas perspectivas artísticas de Botticelli. Então, Botticelli, ele tinha um jeito próprio, né, de criar suas obras, mas, claro, sem fugir também de algumas características renascentistas, como o próprio equilíbrio, né, que nós vemos na obra. E aí nós temos uma outra obra de Botticelli, que é o Nascimento de Vênus, que é o tema da abertura do capítulo de vocês, onde a gente vê a deusa Vênus, que é essa que está bem centralizada. Olha só de novo a questão da figura centralizada, né? Que vai emergir, né, sobre as águas através de uma concha, e é recebida exatamente pelo vento oeste, chamado de Zéfiro, né? Então, ele vai aqui como se ele estivesse encaminhando ela para a margem, né, do rio. E aí, do outro lado, nós temos a deusa da estação, toda cheia de flores, toda bonita, né, bela, que vai presentear Vênus com um manto de flores, porque ela não tá vestida, então ela vai exatamente presentear Vênus com esse manto de flores. Então, no quadro, há uma proporção exatamente maior do que a gente vê na primavera, né, dele. O equilíbrio dentro do espaço, né, ela centralizada, e as duas figuras do lado equilibram exatamente a composição. E aí nós temos também a perspectiva, né? Prestem atenção que, apesar desses elementos, dessas figuras estarem em primeiro plano, estarem muito grandes, né, bem detalhadas, mas nós vemos que tem uma paisagem ao fundo. Então, a perspectiva aí, ela é justamente para criar essa ilusão de profundidade, né, do que tem a mais dentro da composição, além dessas figuras centralizadas aqui em primeiro plano, certo? E aí, em seguida, nós temos um artista que eu falei para vocês, que eu trouxe para vocês conhecerem, que também vai ser, né, vai fazer parte do nosso estudo. Então, quem quiser pode estar anotando algumas observações em relação a Rafael Sanzio no caderno, certo? Então, Rafael Sanzio foi foi um dos mais importantes artistas do período renascentista. Ele ficou conhecido apenas pelo primeiro nome, Rafael,
e era chamado também de príncipe dos pintores. E aqui nós temos uma imagem dele, tá? E aí ele vai se destacar principalmente nas áreas da pintura e também da arquitetura. A sua arte ela foi reconhecida graças à suavidade e perfeição de suas obras. E aí Rafael Sanzio, ele era admirado, né, pela aristocracia e pela corte papal. Então ele era um artista que era muito contratado pelo Papa, né, pela igreja na época, principalmente pelo Papa Júlio II. Então ele decorava muito afrescos, que eram, né, as pinturas feitas nas paredes, nas salas do Vaticano. E aí também ele era famoso por pintar, né, por realizar as suas famosas Madonas, que a Madonna, ele tinha o mesmo sentido que o Botticelli, que era exatamente da Virgem Maria. Então tinha uma série de quadros da Santíssima Virgem, diversos painéis também nas paredes do Vaticano e várias cenas da história sagrada, tá? Então ele era tipicamente um artista voltado para esse tipo de representação. Tanto que ele ficou conhecido, nessas pinturas sagradas, ficaram conhecidos como Bíblias de Rafael, tá? E aí ele vai se tornar uma figura histórica exatamente do Renascimento por conta das características, né, típicas do Renascimento nas suas obras. E aí trouxe uma imagem para a gente poder analisar dele, tá? Como características principais, nós podemos destacar nas obras, né, geral de Rafael Sanzio, pinturas caracterizadas por composições e cores equilibradas, presença de harmonia e tranquilidade, personagens vestidos com roupas leves e abordagem de temas ligados ao cristianismo, mas também à mitologia, né, aliás, à cultura greco-romana, porque o Renascimento ele vem trazendo referência da Antiguidade Clássica. Então, o Rafael também vai representar isso nas suas obras. E aí nós temos a obra aqui, A Escola de Atenas, iniciada em 1509 e finalizada em 1510 pelo Rafael Sanzio. E nessa obra a gente vê que ele representa a Academia de Atenas. Então tem vários personagens aqui típicos da Grécia, nesse período clássico. Essa obra ele fez sobre a encomenda exatamente do Vaticano. E aí nós percebemos que eles estão dispostos numa perspectiva exatamente sem falhas. Tem mais ou menos aí umas 60 figuras que vão se cruzar e discutem, né, exatamente as suas teorias, falam de filosofia, de vida, e vai representar exatamente algumas das mentes mais brilhantes da Grécia Antiga, tá? Por exemplo, a gente vê ao centro da imagem o Platão e Aristóteles, que é esses dois bem aqui, ó. Platão e Aristóteles, tá? E aí eu trouxe uma outra imagem com uma enumeração diferente, né? Para a gente poder conhecer algumas das figuras que estão dispostas nessa obra. Por exemplo, a figura 13, tá? Não vai dar para a gente ver todas, mas a gente vai ver algumas. A figura 13 trata-se exatamente de Apolo, né? Que é aqui, ó, a escultura de Apolo. Na figura 12, trata-se da figura de Atena, né, que são grandes deuses da mitologia. Na figura 2 é o Platão, na figura 1 é o Aristóteles, como eu havia falado anteriormente. Na figura 3 nós temos aqui conversando aqui o Sócrates, né, que é apontado como um grande fundador da filosofia ocidental. A figura 5, bem aqui do lado, é o chamado Epicuro, né, que é um filósofo também. Temos a figura 6, bem aqui, Pitágoras, bem aqui, ó, Pitágoras, certo? Figura 7, nós temos o Heráclito. Na figura 8, nós temos Diógenes. Na figura 9, Euríclides. E uma coisa muito interessante, né, é que bem aqui, bem pequenininho, não sei se dá para vocês perceberem, mas eu vou até voltar a outra imagem, que vai ver mais claramente, bem aqui, ó. Nós temos o que seria o próprio Rafael. Então, ele vai se autorrepresentar também nessa obra, tá? Em meio a tantos mestres aí, ele também vai se colocar e ele olha atentamente para o observador, né? Ele não está ali interagindo com
com os personagens que ele representa, mas ele interage, né, com o próprio observador, olhando atentamente para o observador. Então essa obra, além de tudo, além de todos esses personagens aí de referência, né, da Grécia Antiga, nós também percebemos a questão da harmonia, da proporção e equilíbrio dentro da composição. Olha só, né, como há uma simetria perfeita, né? Se a gente fizer isso aqui com traçar essa linha, a gente vai perceber a conformidade, a igualdade entre as partes, não somente de equilíbrio entre as figuras do quadro, mas também a própria estrutura arquitetônica a qual elas estão dispostas, tá? Então, é claro, é uma figura imaginada, né, por Rafael, mas que traz exatamente os traços característicos do Renascimento: equilíbrio, proporção, simetria, né? A questão da mitologia grega, a busca também por elementos que fazem referência, né, às características renascentistas. Então, Rafael, por isso, ele também é considerado um dos grandes mestres do Renascimento, e não tinha por que eu não trazer para vocês conhecerem também, e conhecerem, né, e compreender um pouquinho sobre a obra do Rafael Sanzio, certo? E aí, meus amados, por hoje é só. Obrigada a todos, tá? Acompanhe, tá? Se houver atividade, eu vou lançar na agenda, mas também vou estar colocando aqui no grupo. Qualquer dúvida em relação à aula de hoje, sinalize, tá? Que eu vou estar à disposição de vocês, certo? Obrigada a todos e até a próxima aula.